Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, mais uma vez aqui para falar das maravilhas de Deus, das grandiosas maravilhas, do amor desse Deus maravilhoso que inunda o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai de infinito amor, eterno amor, que vem ao nosso coração, nos inunda, Pai, e nos faz perceber tantas coisas, Pai, que de antemão não conseguimos. Por causa do olhar do teu amor, nós podemos ver com os olhos espirituais. Muito obrigada, Pai, por cada um que vai ouvir essa palavra. Muito obrigada pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que vão ouvir agora, depois, que essa palavra, junto com o teu Santo Espírito, doce Espírito, se transforme em vida no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos ver hoje é um texto muito conhecido, que inclusive se tornou quase que um dito popular, né? Chamado filho pródigo. Todo mundo que retorna de algum lugar, o povo fala, o filho pródigo a boa casa torna, não é? Então, nós vamos ler esse texto do filho pródigo, que é um texto muito lindo. Ele está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 31 ou 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Deus abençoe a leitura da sua palavra e que essa palavra venha de encontro ao meu coração, ao seu coração. Esse texto é uma parábola, assim como tantas outras que Jesus contava, era um paralelo que Jesus fazia para ensinar os seus discípulos, para ensinar coisas do reino, verdades do reino, valores do reino. E aqui nós vamos ver algumas situações desse texto.
O pai tinha 2 filhos e um campo grande, enorme, era uma fortuna que o pai tinha, era um bem que o pai tinha valioso. O mais novo queria, esse texto aqui mais ou menos indica que ele era bem novo, e queria pegar a parte dele sem antes que o pai morresse, porque herança a gente recebe depois, mas ele queria a parte dele porque ele queria ser dono da própria vida, ele queria ter o controle da sua vida, ele queria poder direcionar todas as suas coisas, a sua força, a sua energia, o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua inteligência, ele queria a sua mocidade, ele queria direcionar conforme o seu bem-estar ou conforme o que ele pensava que era a vida ou o que ele queria da vida dele. Então, o pai pegou as coisas dele, dividiu lá a fazenda e deu a parte que lhe cabia. Provavelmente um pouco menos do que o do mais velho, porque tinha uma hierarquia de irmãos, né, conforme a herança naquela época. Então, mas pegou tudo e entregou nas mãos dele. E ele transformou, aqui diz que ele pegou todas as coisas, ajuntou tudo, deve ter transformado tudo em espécie, que é para poder gastar, porque não dava para levar mudança, então ele deve ter transformado isso tudo em espécie, em dinheiro, e ele foi e diz que ele gastou tudo dissolutamente, foi para uma terra distante, ele se afastou do pai, do irmão e do contexto em que ele vivia. Ele foi para uma outra realidade, um outro contexto. E ali ele desperdiçou dissolutamente. Ele literalmente jogou fora, né? Só que chegou uma hora em que teve uma fome muito grande nesse lugar. E ele ficou naquele contexto, porque era lá que ele estava. Foi lá que ele gastou os seus recursos. Lá ele se empenhou para se tornar parte daquele lugar. Então, lá ele levou os seus pensamentos, a sua força, a sua energia, o seu coração, todas as coisas, porque ele ia ser o domínio da própria vida naquele lugar. Então, ele fazia hoje parte daquele contexto. Só que a fome o pegou e ele já tinha desperdiçado todo o seu recurso, né? E ele, então, foi levado para apacentar porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Olha que coisa mais triste. E aqui ainda diz que ninguém lhe dava nada. O que isso traduz para nós? Ninguém lhe dava nada. Ele já não estava no contexto familiar, no contexto da sua cultura, no seu território. Ele agora fazia parte de um outro contexto e ninguém lhe dava nada. É que aquelas pessoas onde ele desperdiçou dissolutamente todos os seus recursos, e aqui eu coloco os recursos financeiros, mas também o recurso físico, emocional, mental, todos os seus recursos, onde é que estavam aquelas pessoas? Aquelas mulheres, aqueles amigos todos? Ninguém lhe dava nada. Ou seja, no momento da crise em que aquele lugar estava passando, e ele junto com aquele lugar estava passando, todas as pessoas foram cuidar do que era seu. Quando ele se dá conta da situação em que ele vive, ele lembra da casa do pai. E ele lembra do seu trabalho, ele lembra da sua família, ele lembra de todo o contexto, ele lembra da abundância, ele lembra de todas as coisas. Então vem um arrependimento. E ele diz para ele mesmo: pequei contra os céus e contra o meu pai. O que é pecar contra os céus? Ele pequei contra Deus, eu pequei, eu errei, eu avaliei mal, eu escolhi errado, eu não levei em consideração tudo que Deus me deu, tudo que o Pai tinha para mim. E pequei contra os meus. Então ele se levanta e vai ter com o Pai, e já vai elaborando o que ele vai fazer, que ele vai numa outra condição agora. Ele agora já não sai do contexto onde ele estava para chegar para o pai e falar: eu sou teu filho, voltei, vou te ajudar, vou assumir. Não. Ele volta
Num outro contexto, ele volta para olhar para o pai e falar: não sou digno mais de ser chamado teu filho. Por quê? Porque eu desperdicei dissolutamente todas as coisas que me veio à mão. Mas, pelo menos como seu trabalhador, recebe-me, porque eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Mas, em contrapartida, o que acontece com esse pai? Vê o filho de longe. O filho deu só um sinal de que estava chegando. E o pai sai da onde ele está e vai correndo até o filho e se lança ao seu pescoço, quer dizer, o abraça, aconchega, traz para perto, para junto, e se alegra de uma tal maneira. Ouve o que ele diz, mas ele só se alegrou, porque o filho pródigo fez o caminho de volta. Por quê? Porque tudo que ele tinha veio à sua consciência. Então o pai volta e diz para ele, para os seus trabalhadores: corre, traz a veste, traz o anel, mata um bezerro cevado, vamos nos alegrar. E há uma grande festa. O seu filho mais velho, que estava trabalhando, fica indignado com aquilo. Quando os trabalhadores contam para ele que foi o irmão que chegou e o pai se alegrou, e aí ele diz o quê? Sempre estive com você, sempre cumpri seus mandamentos, sempre fiz desse jeito, sempre fiz correto, sempre, nunca ultrapassei nada. E é para ele a festa? E o pai olha para ele e diz: mas você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Por que você está assim? Mas o teu irmão não, ele estava morto, mas ele voltou à vida. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Dentro desse texto, nós temos várias lembranças de outros, né? Quando esse irmão fala que murmura, né? Porque ele murmura, nos remete aos fariseus, quando olhavam alguém que viesse do mundo numa situação muito ruim, como é que os fariseus faziam? Eu sou Senhor, muito obrigada, porque eu não pequei, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Olha para ele, sempre assim. Só que nesse texto, o pai olha para ele e diz: você sempre esteve comigo, você está murmurando por quê? Mas ele não, ele estava morto. E ele voltou à vida. Então, remete a gente essa passagem. E quando diz que ele gastou todas as coisas dissolutamente, nos remete num outro contexto, naturalmente, mas nos remete à mulher do fluxo de sangue, que gastou todos os seus recursos para sua cura, para voltar à sua vida, voltar à vida que ela tinha de um contexto familiar, de um contexto... E aqui diz que ele gastou todos os seus recursos, dissolutamente, só que foi o caminho contrário. Ele saiu de um lugar de proteção e foi gastar lá fora no mundo. Nós não somos iguais? Eu te pergunto. Nós não, tantas vezes não gastamos os nossos recursos, até financeiros, mas emocionais, nossos recursos de sabedoria até, de inteligência, de capacidade que nós temos. Nós, às vezes, achamos que nós conseguimos fazer, construir, melhorar ou ser o domínio da nossa própria vida. E tantas vezes nós retornamos e olhamos e falamos: ah, meu pai, agora eu já gastei esse recurso e estamos tão sobrecarregados, né? Mas levantou-se o pai e foi e lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Quando Deus olha para nós, qualquer coisa que há no nosso coração em relação a Ele,
de retorno, Jesus faz um movimento. E Deus fez o maior movimento que ele pôde fazer quando ele enviou Jesus. Foi quando ele saiu da glória, veio para a terra, foi morto naquela cruz para nos receber. Aqueles que estavam perdidos e foram achados, aqueles que estavam mortos e reviveram. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê com o coração que Jesus é o Senhor, ressurreto, Filho do Deus Altíssimo, que ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, e confessa com a sua boca, esse é salvo. Ele sai da morte para a vida. Ele sai da perdição para a luz, ele sai das trevas para a luz. Então, todo esse movimento, Deus fez uma vez. E de uma vez, ele sanou essa questão do filho pródigo. Todos nós, em algum momento, queremos pegar a nossa herança, a herança de vida. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, nossa herança de vida, toda a nossa propriedade, que nós achamos que temos, nós queremos pegá-la e gastá-la como nós achamos que devemos. Do jeito que nós programamos, da forma que programamos, direcionando do jeito que nós queremos. E quando não dá certo, nós murmuramos e achamos que o mundo caiu, desabou, tudo deu errado. Mas nós esquecemos de que nós pertencemos a um Deus que nos criou. Temos uma ligação. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós não somos desconectados completamente. Somos criaturas de Deus. Mas quando fazemos o caminho de volta, e o caminho de volta é Jesus, ele diz que ele é o caminho. Então é por ele, pela cruz de Cristo, pelas pisaduras de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que nós conseguimos fazer esse caminho de volta. Nós então renascemos. E nós voltamos para o Pai, achando que vamos falar assim, mas eu não sou digno mais de Jesus, eu quero ser aquela última, eu não sou digna. Ele vem e nos coloca numa posição de filhos, como esse pai fez com o seu filho que retornou. Ele não perguntou cadê o dinheiro, ele não perguntou com que gastou, ele não perguntou nada. Nada. Ele só queria o filho de volta, são e salvo. Aqui embaixo diz, ele lhe disse, veio teu irmão, isso o trabalhador falando com o irmão mais velho, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Deus, ele quer que todos sejam salvos. Todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos recebe, me recebe, te recebe. Todo aquele que vem, que faz esse movimento, levantando-se, foi para o seu pai. Esse movimento, levantando-me e indo para o meu pai. Porque lá é que eu tenho todos os recursos de vida. Porque é lá que eu tenho a vida. Lá eu não pereço de fome. Lá não há sequidão na minha alma. Lá eu posso exercitar, executar todas as minhas faculdades, todas as minhas capacidades, porque é a liberdade que eu perco quando eu estou no outro contexto, fora do meu, no outro ambiente, fora do meu. Mas quando a gente volta para o nosso contexto e o contexto do ser humano, é em Cristo Jesus, por isso ele morreu. Quando nós compreendemos isso, quando nós olhamos para as bolotas dos porcos do mundo,
que já não é mais isso que eu quero, o olhar muda. E quando nós olhamos para nós e dizemos para nós mesmos alguma coisa errada, para onde eu tenho que voltar? Qual foi o ponto de partida? Foi em Deus. Foi em Cristo Jesus. Com o movimento do Pai de mandar Jesus para nós. E esse filho, ele teve essa lembrança da casa do Pai, da falta de sequidão, da falta de anseio de fome, porque ali ele estava num ambiente onde tinha a provisão física, mas também a provisão emocional. Ali era o lugar de segurança dele. Ali ele tinha um trabalho, ele estava com a família, era o ambiente dele, o contexto dele. Então, isso é muito, muito interessante. E quando diz aqui, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Ao invés dele perguntar todas as coisas que estavam acontecendo, o que aconteceu, mas eu não disse que não ia dar certo, eu não falei, para que você foi para lá gastar? Não, ele restituiu. Ele restituiu. E aqui eu fui olhar a palavra voltar, né? Nesse caminho de volta do filho pródigo. A palavra voltar, o significado é retornar para um local que antes estivera. Que antes estivera. O filho pródigo, para ele retornar e ele ser um filho pródigo, o ponto de partida dele era o lugar onde ele estava. Onde ele estava. E todos nós temos um ponto de partida. E o nosso ponto de partida, o nosso start, é a semelhança com o nosso Criador. Por isso que todos são afetados, são influenciados, todos são atingidos pelo amor de Deus em algum momento da vida. Não há quem não seja. Não há quem não seja. Há a escolha pessoal, o livre-arbítrio. Mas um momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser com 5 anos de idade, com 10, mas pode ser aos 80. Algum ponto de partida há do amor de Deus, o start do amor de Deus, para que nós nos lembremos que há um lugar de volta. Há um lugar para voltar, onde há restituição, onde há descanso, onde há segurança. E esse lugar é a casa do Pai, onde eu tenho irmãos. E esse texto fala disso, dessa lembrança do filho pródigo, desse start. Primeiro ele teve toda essa experiência. E o interessante aqui é que o pai não proibiu. Porque como o pai estava vivo, ele podia ter dito, se fosse conosco, como é que a gente ia fazer? Você quer ir, você vai, mas nada vai tirar daqui. Eu não morri. Não vai tirar nada. Você vai e se vira. O pai não impediu nada. O pai deixou que ele fosse. E é assim conosco. Alguns caminham mais, outros caminham um pouco menos. Uns retornam mais rápidos, outros demoram um pouquinho. O fato é que o caminho, a via dessa volta para o lugar de onde nós estávamos, essa via está aberta. E essa via é Cristo Jesus. Esse é o caminho de volta para o Pai. Esse é o caminho que nós precisamos retornar, precisamos fazer esse caminho. E caminhar, ele tem um significado também muito interessante, é porque caminho é de onde vai de um ponto ao outro, não é uma coisa vaga. Eu vou nesse caminho, eu vou de algum lugar para algum lugar. São pontos de limites. E o filho pródigo teve esse ponto de limite. Ele saiu da casa do pai e foi parar na terra longínqua. Dali ele fez o caminho de volta. Então, todas as coisas Deus prepara para nós.
todas as coisas, inclusive esse caminho, esse trajeto, todas as coisas Deus prepara. Podemos ficar um pouco mais na terra longínqua, podemos ficar um pouco menos na terra longínqua, mas o fato é que todos que já vieram a esse mundo, que estão nesse mundo e que virão, todos vão ter um ponto de partida para que o amor de Deus seja revelado no seu coração e ele se lembre da casa do Pai. Ele se lembre para que ele possa retornar. Ninguém vai ficar de fora. O esforço naquilo que não é pão são esforços que nós fazemos, que a Bíblia fala que é para a gente gastar os nossos recursos naquilo que é pão. O que o pão faz conosco? O pão nos alimenta, o pão nos sacia a necessidade que temos. Não é assim? Estamos com fome, comemos pão. Estamos com sede, tomamos água. Há uns recursos específicos para o local de trabalho, para os nossos relacionamentos, para as nossas moradias, para nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual também. Todos esses recursos das nossas necessidades sendo satisfeitas e equilibradas é pão. Aquilo que nós desperdiçamos, aquilo que nós não temos a grande necessidade, mas eu quero dizer que eu sempre escuto que Deus gosta de dar presente. Então, às vezes, nós estamos absolutamente satisfeitos nas nossas necessidades, mas Deus dá um presente. Isso acontece muito, porque Deus é bom e maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Mas, quando nós olhamos para os nossos recursos, nós vamos, então, priorizar o que é pão, para que a gente não jogue fora, não desperdice dissolutamente. Isso não quer dizer só com dinheiro, com espécie. Isso quer dizer a nossa própria vida. Porque ele, aqui no caso, gastou todo o recurso financeiro que veio da fazenda do pai. Mas ele também gastou o seu emocional, porque diz que ele ficou lá com as meretrizes, com os amigos que não eram amigos, porque no fim ninguém lhe dava nada, diz o texto. Há também um recurso emocional gasto em todas as coisas. Então, todos os recursos que diz respeito à nossa pessoa, sejam externos ou internos, esses precisam de prioridades na nossa vida, para que nós possamos caminhar equilibradamente e que a gente possa não sair de um lugar para ir para uma terra longínqua, desperdiçar. Nós só podemos ir para a terra longínqua quando Deus manda, que é para a gente produzir. Mas desperdiçar, não. E Deus, então, o pai, então, recebe esse filho. Eu quero ler em João, Evangelho de João, um pouquinho mais aí atrás. Não, à frente, perdão. João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é Jesus falando. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e tudo que vem a mim eu não lanço fora. Isso diz respeito a nós. Todo aquele que vai a Cristo, o Pai manda. E Jesus não lança fora. Quando o nosso coração, ele vem quando nós vamos a ele com um coração desejoso mesmo. A gente pode ir todo errado. A gente pode estar todo errado. Mas quando no nosso coração decidimos, eu quero voltar. Eu quero retornar. Eu não quero mais gastar os meus recursos emocionais, espirituais, no que não produz nada, no que não me faz ser no reino de Deus. Jesus diz que não, ele não lança fora.
pode fazer o caminho de volta para ele, porque ele é o próprio caminho. E em Mateus 11, aí é para trás. Um pouquinho para trás. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aqui no 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E não foi isso que o filho pródigo fez? Ele devia estar morto de cansado, porque ele estava apacentando os porcos, numa situação de fome. Ele estava perecendo de fome. Ele estava cansado fisicamente. Ele estava esgotado emocionalmente, porque ele lembrava da casa do pai e ele se via numa situação, e eu acredito que até ele chegar à ideia de falar com o pai dele, porque ele elaborou isso, diz o texto. Eu vou chegar e vou falar assim. Quer dizer, ele ficou elaborando como que ele ia retornar. Então ele começou a pensar, lembrar da casa do pai, do seu irmão que estava lá, com todos os recursos providenciados, com o amor do seu pai. Isso trouxe um desgaste emocional e ele começou a elaborar como que ele ia voltar, de que forma ele poderia voltar e ser recebido, porque era também uma incógnita. Ele devia estar pensando, eu posso voltar e o meu pai não me aceitar. Eu posso voltar e o meu pai me botar lá, não sei aonde, longe, num canto lá da fazenda. Eu posso voltar e agora minha vida ser muito limitada. Então, eu creio que N coisas passaram pela mente dele. Mas ele se levantou por causa do seu cansaço. Ele não tinha mais recurso algum, não era só recurso financeiro. Que às vezes nós até temos o recurso financeiro. Aqui nesse caso, como se abateu uma grande fome na terra, muitos poderiam ter recurso financeiro e não ter o que comprar. Então, às vezes, os nossos recursos, eles estão esgotados. E a única coisa que temos que fazer, que podemos fazer, é olhar para o alto, olhar para a cruz de Jesus e falar, há um caminho de volta. Há um ponto que eu tenho que voltar. É lá que eu tenho que estar. Mas para isso eu preciso fazer todo esse trajeto. E esse trajeto me leva à consciência de todas as minhas atitudes, de todas as minhas escolhas, de tudo que eu sou, para onde eu fui, o que eu fiz, tudo. E aí eu vou então elaborar. Só que quando ele chegou perto do pai, ele só falou isso, pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai estava de braços abertos, se lançou no seu pescoço, o abraçou, beijou, mandou logo trazer roupa, anel. Esse anel significava, naquela época, devia ter um brasão, alguma coisa da família. Ele foi restituído à sua família, ele retornou para a casa do pai. É para onde nós retornamos quando vamos a Cristo, quando entendemos que Jesus é o único caminho para esse retorno. Há um anel colocado no nosso braço, há um selo do Espírito colocado em nós para dizer que nós fomos restituídos à família de Deus, fomos restituídos ao reino de Deus, fomos restituídos à fazenda do Pai. E lá nós temos todos os recursos. E a Bíblia fala que quando um se arrepende, há uma festa no céu. E não foi exatamente o que aconteceu com esse filho? Se arrependeu e quando chegou o pai, antes que ele entrasse pela fazenda, o pai já correu, já deu ordem aos seus trabalhadores. Então agora é a festa que vai acontecer. Agora é a festa que vai acontecer. Então nós temos todas essas características do filho pródigo em alguns momentos da nossa vida. Todos nós outrora estávamos lá fora, gastando dissolutamente,
Ou já estamos no caminho, cansados, esgotados emocionalmente? E muitos já estão na casa do Pai, se alegrando, regozijando e trabalhando no reino. Porque a seara é grande, tem muito trabalho na casa do Pai. Mas já fomos restituídos ao lar. Mas há um caminho. Se você que está ouvindo essa palavra ainda está lá, gastando dissolutamente, se debatendo como peixe fora d'água, tentando achar um caminho, saiba que o caminho é Cristo Jesus. Esse é o caminho. Para tudo que você está fazendo, olha para Jesus e diz: eu quero voltar. Me ajuda, porque o Espírito Santo vai te guiar. Ele guia a toda a verdade. Se você está nesse trajeto, e mesmo assim o trajeto está difícil, porque não sabemos o que podemos encontrar, estamos sujeitos a sol e chuva, né? Permaneça no caminho. Não pegue atalhos. Não pegue, porque só Jesus vai te levar à casa do Pai. Só Ele leva ao plano original. Só Ele leva ao ponto de partida. Só Ele leva ao profundo amor e à restituição de filho. E se você já está na casa do Pai, levante-se. Levante-se para anunciar todo esse amor, as verdades do reino de Deus, para aqueles que ainda estão gastando dissolutamente, ou aqueles que estão vindo a você, a mim, cansados e sobrecarregados. Apresente Jesus. Ele pode aliviar, nós não, mas ele pode aliviar todo o fardo, porque ele é manso e humilde. Ele pagou o preço por mim, por você. Ele é o caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Ele é o caminho que nos leva à restituição, a pastos verdejantes de descanso, a um trabalho efetivo no reino e nos leva para um lugar de segurança, que é debaixo da potente mão de Deus. Aqui nós podemos nos humilhar, chorar, nos arrepender, retornar e nos levantar. Porque o doce Espírito Santo de Deus está pronto para fazer uma grande obra na sua vida. Se essa obra já começou, vamos nos levantar com muita alegria para que toda a obra seja absolutamente completa. Em nome de Jesus. Há muito trabalho, mas nós queremos estar diante de Deus e eu quero te desafiar a ser esse que se levanta e vai. Se apresenta. Pequei contra os céus e perante ti. Posso não ser digno mais de ser chamado teu filho, mas recebe-me, porque tem um anel, uma veste, uma sandália para você ficar diante de Deus. E há alimento, não vai perecer de fome nem de sede. E há uma restituição no seu cansaço, porque Jesus vai levar o seu fardo. É um lugar especial, único, espiritual, que a terra longínqua não conhece. Porque quando tudo acontece, ninguém te dá nada. Porque ninguém pode suprir tudo isso. Só Jesus. Só Jesus. Porque ele venceu todas as coisas. Ele é Deus. E ele é o único que pode completar, suprir, fazer renascer, equilibrar todas as coisas em nós. Então corra. Corra como o filho pródigo. Levante-se, tome uma atitude e vá. Porque o Pai te espera de braços abertos para dar uma festa no céu. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Deus eterno, Senhor, quando falamos das tuas maravilhas, como o nosso coração, Pai, fica descansado em ti. Sabemos que todas as coisas o Senhor tem providenciado, o Senhor tem feito de fato.
Ajuda-nos, Pai, a concluir a carreira, a completar o caminho, olhando para Jesus, o único autor e consumador da fé. Queremos caminhar na esfera do teu amor. Queremos fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos envia a fazer. Não queremos gastar os nossos recursos fora, Pai, fora do teu reino. Não queremos desperdiçar. Mas queremos que aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, que perderam todo esse contato, que estão em terras longínquas, retornem. Queremos encher, Pai, a tua casa de filhos, como um dia fomos encontrados, como um dia Jesus nos recebeu, nos abraçou, nos beijou, e trocou todo o nosso manto, nos calçou, Pai, com o evangelho da paz. Nós queremos, Pai, ser esses trabalhadores da tua vinha, trabalhadores do teu campo, trabalhadores do teu reino, Pai, porque somos chamados filhos teus. Queremos ficar nesse lugar de segurança em ti, debaixo, Pai, da tua mão. Muito obrigada, Senhor, porque os recursos chegam até nós, através da tua palavra e o teu Espírito. Todos os recursos chegam até nós. Que a gente possa não desperdiçar, Pai, nada. Mas que todos esses recursos sejam transformados em força, alegria, fidelidade, amor, para que possamos ser eficazes no teu reino. Muito obrigada, meu Deus, por todas as coisas, por essa hora, por essa palavra, por cada um que está do outro lado, Pai. Cada um que está ouvindo ou que vai ouvir depois. Cada família, cada casa, seja de fato, Pai, envolvida nessa atmosfera de amor, desse amor tão grande, que não somos capazes de não perceber. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você derrame shalom, alegria e te dê uma semana muito, muito abençoada. Amém? Dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente essa mensagem, comente toda a palavra, fale de você. Lá tem muitas, no canal tem muitas mensagens. Muitas pessoas vão receber essa mensagem com a sua atitude. Em nome de Jesus. Amém.